Olá, me chamo Marcon Sensoni Lima, sou médico e cirurgião do aparelho digestivo. Nesta série sobre obesidade mórbida e cirurgia bariátrica, vou abordar neste vídeo que se segue as técnicas variadas de tratamento da obesidade mórbida. Cirurgia bariátrica não é uma coisa única. São compostas de técnicas diferentes para pessoas, idade, sexo e comorbidades diferentes. Não existe uma técnica melhor, existe a técnica ideal para cada caso. Muito obrigado por nos seguir, fiquem à vontade para enviar suas dúvidas. Um abraço. Os procedimentos cirúrgicos mais usados no mundo, eu vou apresentar os 4 para vocês, são mais de 15, tem invenção para todo lado, mas hoje, frente à comunidade científica, com trabalhos bem embasados, com resultados poupudos, nós temos o uso da banda gástrica ajustável, a cirurgia do bypass gástrico, ou Y de Roux, ou a cirurgia antigamente chamada de FOB Capella, cirurgia de Capella. Nos últimos 5 anos, tomou o primeiro lugar como a mais realizada do mundo, a cirurgia da gastrectomia vertical, o sleeve. Sleeve quer dizer manga em inglês, manga de camisa, não que o estômago fique parecendo uma manga, mas o sleeve, gastrectomy, e a derivação biliodigestivo do Odenal switch. É importante dizer que o mecanismo principal de funcionamento da cirurgia, que a indústria farmacêutica tenta simular, tenta imitar ou conseguir através de uma pílula ou injeção, e até hoje não conseguiu, está embasado no Brave Effects e na microbiota. Eu adoro o assunto de microbiota. Não vou abordá-lo nesta aula por falta de tempo, mas nós sabemos que a população de bactérias e enterobactérias do intestino fino e do intestino grosso vão determinar geneticamente o funcionamento daquele organismo humano. Mas então, voltando ao Brave Effects, é um epônimo para nós determinarmos aí a alteração do fluxo da bile, a redução da câmara gástrica, a mudança da anatomia do intestino fino, há uma manipulação vagal e há uma mudança nos hormônios do intestino fino, como eu ali havia lhes dito, GLP-1, GLP-2, a leptina, a interleucina, que vão começar a atuar e vai haver um gasto calórico aumentado mesmo em repouso nesse paciente operado. E a mudança da microbiota, que eu já acreditava, hoje a gente já tem evidência científica através de coleta de PCR, de DNA e RNA nas fezes dos pacientes operados. Há uma mudança da população de bactérias que habitam o intestino fino, há uma mudança do microbioma dessa pessoa, desse paciente operado. A banda gástrica ajustável. A banda gástrica ajustável tem uma taxa de falha, a grosso modo, de 45%. Ou seja, 4 de cada 10 pacientes que colocou a banda gástrica vai reganhar todo o peso perdido após 5 anos. Porém, 6 de cada 10 pacientes emagrecem o peso necessário e não reganham. Tanto que existem alguns estados na América, nos Estados Unidos da América, onde os planos de saúde, o seguro social, ele só autoriza a cirurgia bariátrica após o uso da banda gástrica ajustável. Banda gástrica ajustável que foi praticamente banida do Brasil nos últimos 2 anos, com aumento de impostos. Se você não encontra quem importe mais a banda gástrica ajustável, é um método feito por laparoscopia. Eu coloco a banda gástrica, como ali no desenho, em volta do começo do estômago, logo ali após a junção gastroesofágica. Tanto que as duas últimas bandas gástricas ajustáveis que eu coloquei foram trazidas na mala por pacientes que voltaram dos Estados Unidos em 2019. No Brasil, hoje em dia, você não encontra nenhuma banda gástrica para comprar. Elas não estão sendo mais importadas, mas ainda são usadas nos Estados Unidos e na Europa.
Das técnicas operatórias, é a menos invasiva, uma vez que você não corta o órgão. Ela tem um efeito restritivo exclusivamente. Restringe a entrada de alimento. Como todo método, ele pode ser burlável pelo proprietário, por isso que eu volto a reafirmar e pedir sempre a necessidade do acompanhamento multidisciplinar. A psicoterapia, nutricionista, o educador físico e o cirurgião, junto com o endocrinologista ou o médico de família daquele paciente, em prol do melhor resultado. A gastrectomia vertical, que assumiu o posto da cirurgia mais executada no mundo, por quê? Porque ela é executada em 20 a 30 minutos, é de fácil execução, e ela tem, a longo prazo, a mesma taxa de sucesso do bypass gástrico, com uma diferença. Ela não mexe no efeito incretínico da mesma forma que o bypass gástrico. Ou seja, na sleeve, na cirurgia de retirada, gastrectomia. Guardem o nome, não é uma gastroplastia. Gastrectomia vertical. Eu retiro 85% do estômago do corpo desse paciente e, para sempre, ele é retirado. Não há manipulação do intestino fino, ou seja, não há manipulação com o fim de aumentar GLP-1, GLP-2, peptídeo Y ou leptina. Ok? Eu posso dizer que é uma técnica mista. Ela tem um componente restritivo, porém, aqui no fundo do corpo, do fundo gástrico, no fundo gástrico, fui pleonástico, é onde maior ocorre a produção de grelina. Grelina é o hormônio da fome. Essa região no fundo gástrico, retirada, diminui então bastante, quase 80% a produção de grelina, e aí o paciente, além de ter o efeito restritivo, ele tem a perda da fome química, a fome física. A taxa de falha do sleeve após 5 anos, ou seja, repito, o reganho do peso perdido após 5 anos é de 33% na maioria dos trabalhos. O mesmo reganho que o bypass gástrico. Por isso, ela assumiu a posição como a cirurgia mais executada no mundo. Não que ela seja a melhor, ela é mais rápida de ser executada, com algumas menores chances de complicação. O bypass, a septação gástrica em Y de Hus, a gastroplastia. Eu não retiro nada, eu mudo a forma da anatomia, eu mudo o trajeto do alimento no tubo digestivo. Então, eu começo fazendo o pequeno pouch, a pequena bolsa gástrica, ou seja, a septação gástrica. Eu faço uma enterectomia a 50 centímetros do TRICE, faço uma gastrojejunoanastomose, e a mais ou menos 1 metro dessa gastrojejunoanastomose eu faço a enteroanastomose para a bile se misturar ao bolo alimentar neste ponto. Eu espero que o cursor esteja aparecendo para vocês. Ok? Esse é o bypass gástrico, executado em média em 2 horas, e é um procedimento que, além do componente restritivo, onde ali nesse pequeno pouch cabe cerca de 50 a 100 ml, você tem o componente hormonal incretínico. A partir do momento que não há passagem de comida nesse primeiro 50, 60 centímetros de duodeno, e a comida cai após o primeiro metro do jejum, você tem um aumento do peptídeo Y, da leptina, do GLP-1, do GLP-2, ou seja, um consumo mesmo em repouso, aumento da taxa de calorimétrica, da taxa metabólica de consumo e uma diminuição, controle da hipertensão, e um aumento do recrutamento das ilhotas pancreáticas produtoras de insulina, ou seja, uma parte dos pacientes que ainda tem pâncreas, por isso a importância de não postergar a indicação cirúrgica por anos, como a gente vê, infelizmente,
É a famosa frase: vamos tentar mais um ano de dieta, doutor. Vamos tentar agora esse tal de Ozempic, doutor. Vamos tentar esse outro Victoza, doutor. Isso só posterga, isso só mantém esse paciente exposto a um processo inflamatório por mais tempo. Esse paciente em apneia do sono por mais tempo, esse paciente com degeneração inflamatória, aumentando as chances de câncer de mama, de ovário, de tireoide, de cólon, de reto, de próstata. Esse paciente hipertenso mais tempo. Então, quando você identifica o paciente com obesidade grau 2, com alguma comorbidade, obesidade mórbida, ou IMC maior ou igual a 40, é hora de atuar. É hora de indicar, sim, explicando bem, indicando bem uma equipe multidisciplinar de psico, de clínico, de endócrino, de nutricionista e de bom cirurgião para salvar a vida desse paciente, tratar adequadamente na atualidade 2021 no mundo. Finalizando a apresentação das técnicas mais executadas, nós temos a Scopinaro e a Duodenal Switch. São cirurgias bem mais longas e bem mais deletérias ao organismo, sobretudo destinadas a superobesos, pacientes com IMC maior que 49 ou pacientes diabéticos graves. A diferença, basicamente, do Scopinaro e do Duodenal Switch é o tamanho da câmara gástrica. No Scopinaro, o paciente pode comer um pouco mais, mas ele vai muito mais ao banheiro. O paciente, a frase é: se eu soubesse que era assim, não teria feito. É muito frequente de se ouvir. Já magro, não mais diabético, não mais hipertenso, mas incomodado com as 10, 15 vezes que vai ao banheiro. Enquanto que no Duodenal Switch, o estômago gástrico ele fica diminuto, cabendo ali 100, 150 ml, e o paciente vai um pouquinho menos. Mas são duas técnicas mais agressivas do ponto de vista desabsortivo. Desabsortivo, por quê? Porque se vocês olharem aqui, o alimento ele cai longe do trás, e a junção da alça biliar, ou seja, a bile cai muito próxima já ao seco. Ok? É uma questão, então, de centímetros e metros que vão determinar o resultado e a espoliação.